Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, da região dos Gerazenos. Logo, saiu da barca um homem possuído por um espírito impuro. Saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "O meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atiraram-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então, o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, logo após a apresentação do Senhor, com as velas que foram ontem abençoadas, nós vamos hoje receber a bênção do Mártir São Brás. Conta a tradição que ele foi bispo em Sebaste, uma região da Armênia, no governo do imperador Licínio, que governou o Império Romano. Uma parte do Império Romano era muito grande. Este imperador
ele na verdade era um co-imperador, e seu cunhado foi Constantino, que foi o último imperador que apaziguou aquela mortandade dos cristãos. Bem no período de São Sebastião, né, ali no império de Galério, e Diocleciano. Eram 2 imperadores, mas outros 2, Diocleciano, Galério, Licínio. Então, antes deles foram então Licínio que governou. E conta a tradição que São Brás então foi mártir neste período em que os cristãos deram a vida pelo nome de cristãos. E isto leva-nos a conhecer um pouco da história do império que matou Jesus também, conhecermos quais foram os imperadores até Constantino, ou seja, até o século III, século IV, e culmina na vivência de um outro grande santo da igreja, Santo Agostinho, século IV. Então vale a pena, já ali perto da África, né? E o Império Romano atingia toda esta região, era imenso. Então vale a pena conhecermos a história dos imperadores, porque foi neste período em que muitos cristãos deram a vida pela igreja, e isso também, claro, que nos impele a ver o testemunho destes homens, grandes homens e mulheres que testemunharam, e também trazer um pouco de têmpera para o nosso tempo moderno, em que a gente, como diz mamãe, o cristão abelha, quer dizer, o cristão abelha é aquele que gosta do mel, da coisa doce, ela gostou, né? É o cristão abelha, só quer o mel, só o doce, na hora do fel, do vinagre que Jesus consumiu no alto da cruz, aí, mas um homem que foi curado por Jesus, o evangelho de hoje, quis permanecer na presença de Jesus. Quando ele não quis permanecer na presença de Jesus, foi quando ele estava possuído. Um detalhe: antes de nosso Senhor não havia possessos. Era normal alguém estar possuído e não se reconhecer, ou reconhecer que é um endemoniado, mas não havia curas. Com a chegada de Jesus, com a sua encarnação, por quê? Aí apareceu. Por quê? Porque o demônio, ele pediu permissão a Deus para habitar neste mundo. A cultura pop rock, nós vamos ver que tem um histórico entre eles, e isto não é teoria da conspiração. Bob Dylan, Led Zeppelin, Beatles, este povo famoso, né, que a gente escuta e até faz músicas, festas temáticas, né? Anos 60, aí bota os Beatles para tocar lá, anos não sei das quantas, aí bota os músicos para tocar. Este povo, eles têm um certo contato com o que se chama de telemen, que são homens que se consagram ao inimigo de Deus. E dentre eles, o Bob Dylan, em uma das suas entrevistas, ele é milionário, isso se encontra no YouTube, perguntou-se a ele: fulano, por que você não para de fazer shows? Você não já é milionário? Não precisa mais. Aí ele disse: é por causa do dono. Dono de quê? Do mundo. Mas por quê?
Aí ele disse: eu tenho negócios com ele. Aí, mas que mundo? O mundo daqui ou o mundo de lá? Os dois. Então, o dono do mundo, ou seja, e aí, mas quem é o dono do mundo? Ele fez: o diabo, né? Bob Dylan, tá lá, tá no YouTube. Então, vemos uma cultura que é produzida para criar pactos inconscientes. Dentre estes pactos inconscientes, existe, claro, que os abortos inconscientes, as blasfêmias e tantas outras coisas contra Deus, que o especialista deste mundo, o inimigo de Deus, busca, trama, compra, vende. E sinceramente, espiritualmente, a gente consegue perceber um cheiro de enxofre nessas betes desses jogadores de futebol, desses cantores sertanejos, e aquela menina lá, acho que pobre da magra, feito um cibito baleado, como é o nome dela? Esse mesmo, né? Maiara e Maraísa, né? Não sei quem é das duas que está magra, vocês sabem mais do que eu. E aí, quando é que vão dizer essa moça? Como? Quando é que vão dizer essa moça que ela está no caminho errado, né? Quando ela morrer, com esta magreza que ela está, este consumo intenso de bebida alcoólica para aguentar o tombo dos shows, aí os sertanejos fazendo as homenagens, coroa de flores, aquela coisa, o povo se comove, mas uma semana depois todo mundo esquece, como esqueceu da Marília Mendonça, como esqueceu do sertanejo da Jéssica, que morreu também, como esquecerá de todos os outros artistas que... E por que a gente não esquece dos santos? Não é bonito isto? Porque eu não consigo esquecer de São Brás, ano 320, ele deu a vida. Hoje nós estamos celebrando e vamos pedir a proteção e a bênção de São Brás. E por que São Brás morreu? Morreu porque um imperador tirano, Galério, que influenciou Licínio, mandou matar, porque os cristãos incomodavam. E aí Galério, percebendo que quanto mais se matava cristão, mais aumentava o número deles, fez os editos, 4 editos. Dentre eles morreu a Santa Inês, São Sebastião, tantos santos. E agora uma santa, que Santa Inês tinha devoção, que ela, peregrinando para o dia natalis desta santa, foi pega em um desses editos de Galério. Então estes homens, eles estavam possuídos pelo demônio, sim ou não? Claro que sim. Hitler, no seu esquema de poder, que matou 6 bilhões de judeus, 6 milhões de judeus, eles estavam com o demônio, sim ou não? Sim, não tenham medo, minha gente, de dizer e de identificar onde o demônio está. E aonde o demônio está, nós precisamos apontar o dedo, porque no tempo de Jesus ele corria para os pés de Jesus, como no evangelho de hoje. Mas no tempo atual as pessoas correm para ele, não para Jesus, porque se corressem para Jesus estavam todos aqui nos pés de nosso Senhor. Mas basta chegar um artista famoso ali do lado que todo mundo corre para lá. Inclusive, se tiver festa na igreja, fecha as portas da igreja, abre então as portas do mundo e todos se prostram nos pés destes famosos da cultura, que ganham dinheiro 100 vezes mais do que você, para ficar em pé com um microfone na mão, uma calça arrochada ou um short curto, para depravar a cultura, e você vai ver os artistas e se veste tal qual estes artistas. Mas é muito bom que um deles,
o que fala que tem casa de prostituição essa noite, ele mesmo está dizendo para você como é que você está se vestindo. Ele fez uma música agora, e na música ele diz que foi para o lugar onde ele disse que está aberto toda noite. E aí quando chegou lá nesse lugar, ele viu uma moça, e aí se sentiu atraído pela moça, mas pelo jeito que ela se vestia, ela não era uma moça direita. E de fato ele se aproximou da moça e disse: moça, você é tão bonita, eu estou atraído por você, mas eu quero namorar com você. Aí a moça disse: eu não posso namorar com você porque eu sou do job. E aí as mulheres de hoje estão se vestindo como moças do job. Então, senhoras e senhoritas, cuidado com as roupas que vocês estão usando, porque o próprio cantor que você vai para as festas dele, Zinho, o forrozeiro, ele está dizendo que aquele modo de se vestir é de moças do job, né? E quem não sabe o que é isso, coloca a legenda e você vai então começar a corrigir suas roupas, porque se você subir um pouco mais a saia, você vai ficar parecendo uma moça do job, né? Então, amados irmãos e irmãs, os próprios artistas, eles vão ditando uma ditadura de como as mulheres devem se vestir. Eles acabam denunciando eles mesmos o modo como elas se vestem, e esta coisa entrando e saindo, sendo amortecido numa escala de valores que inexiste nas pessoas agora, a coisa fica normal. Então hoje é normal uma menina, uma moça se vestir como uma prostituta. Ah, padre, mas a palavra de Deus, porque o demônio ele é sacana, né? Ele é velho, é uma raposa velha. Jesus disse que cuidado, que as prostitutas nos precederão no reino dos céus. Eu digo, a única que precedeu no reino dos céus, ela se converteu, chama-se Maria Madá, nunca mais voltou a pecar. Então, se você quer preceder os hipócritas, as pecadoras e os pecadores no reino dos céus, você precisa no mínimo se converter, né? E não se vestir mais como uma mulher do job, né? E são os próprios artistas da cultura atual quem ditam esta cultura. Então, amados irmãos e irmãs, este que possuía o anjo diabólico, ele depois se tornou um anjo de Deus, porque depois de curado, ele saiu na Decápole, ou seja, em 10 cidades. Decápole significa 10 cidades, da região da Judéia, Galileia, para anunciar. E Jesus disse: você quer andar comigo agora que foi curado? Mas eu acho melhor não. Como você ficou muito tempo dentro do cemitério, fazendo medo para o povo, né? O demônio estava em você. É importante que você fique na sua família, para todo mundo perceber que você realmente foi curado. Porque se você andar comigo, além de me denunciarem de que eu sou bêbado, fanfarrão e que como com os pobres e os pecadores, vão dizer que eu ando agora com o endemoniado. É mais prudente que você não ande comigo. É melhor que você volte para casa e diga a todos os parentes familiares que você foi curado pela misericórdia de Deus que se manifestou na sua vida. Vai para casa junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Ou seja, tirou esta alma do inferno, e somente as almas vivas podem sair do inferno. As almas mortas, elas que foram condenadas, elas não saem mais. E para o inferno significa na hora da morte, em que a alma se desprende do corpo, a alma vai ver uma luz, que é o amor de Deus. Se esta alma estiver
tocada pela misericórdia de Deus, ela vai para Deus, mas se não, ela ficará eternamente afastada do amor de Deus. E todas as almas só conhecem o ser, que é o amor de Deus, e conhecendo o ser e ficando afastado dele, isso se chama inferno. Então vai, com a misericórdia de Deus, anunciar, ou seja, o homem foi tirado em vida, curado, e foi conviver com seus parentes, e depois começou a pregar, ou seja, virou um anjo de Deus, e foi anunciar o reino de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, porque é uma forma de pagar pelas penas e diminuir as penas eternas, viver a caridade aqui na terra. Então, ninguém que vive na cadeira de balanço e que fica em casa escutando TV ou rádio vai conseguir desse modo pagar as penas, É preciso agir de caridade. Deus colocou um músculo dentro da sua boca chamado língua, e esta língua deve proclamar a glória do Senhor, um ano da graça do Senhor. Nós que somos fiéis precisamos usar a língua com a mesma parresia dos protestantes. Eles falam daquilo que não sabem e falam muito bem às vezes, e nós que sabemos muitas vezes não falamos do reino de Deus. E para que isso aconteça, hoje vamos pedir a bênção e a cura de São Brás, para que ele tire os males da garganta, dentre eles a omissão de proclamar o reino de Deus, de anunciar o reino de Deus. E com isso também pedir a São Brás que marque e cele com a graça divina também aqueles que futuramente serão catequistas da nossa paróquia de São José, e também os nossos pais e mães, para que nunca se cansem de pregar a verdade para os seus filhos e deixem de besteira e de medinho. Ai, mas eu tenho medo de falar do inferno para o meu filho. Não pode, padre, falar estas coisas, porque essas coisas causam medo. Tenha dó, minha gente? Paciência. Aquelas 3 crianças de Fátima, em 1915, Nossa Senhora abriu a portinha e disse: olhe o inferno. Vocês acham que Nossa Senhora queria causar traumas em 3 crianças por mostrar-lhes o inferno? Sim ou não? De jeito nenhum. A pedagogia de Maria Santíssima é a pedagogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso mostrar sim o céu, o purgatório e o inferno, para as crianças aprenderem a nunca cometerem pecados, para não ir para estes 2 últimos lugares e abraçarem a Deus na eternidade no céu. Então, amados, é preciso anunciar com a pedagogia da Virgem Maria e da Igreja estas realidades. Mas tem muito católico mal acostumado, que fica achando ruim que o padre fica repetindo as coisas, que fica muito chateado, incomodado, porque a gente está falando das coisas do céu, do inferno, do purgatório, e tem muitos que estão até deixando de vir para a missa, porque se sentiu incomodado com a pregação do padre, e está viajando para outras cidades para ir para a missa. Diga uma coisa: eu dou a gasolina, eu pago se quiser, para você ir para a missa, contanto que você vá para a missa e não para o bar da praça depois da missa, tá bom? Fechado? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.